Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre Daniel e vamos analisar o conflito cósmico, a guerra das forças do bem contra as forças do mal. Esse assunto promete, portanto não saia daí porque o Evidências volta já já. De volta com o programa Evidências, mas não posso começar o assunto de hoje sem oferecer para você o nosso guia de estudos do Evidências, feito com muito carinho para você e sua família. E para pedi-lo é muito simples. Você pode ligar no horário comercial para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp 0 operadora 12 98144 0077 ou também pelo site biblia.com.br. Muito bem, meus queridos, vamos continuar a nossa aventura pelo livro de Daniel. No último programa Evidências, nós vimos o sonho profético de Daniel, capítulo 7, e o seu significado histórico, ampliando o sonho de Nabucodonosor, que foi relatado no capítulo 2 do mesmo livro. Ali, eu também falei do conflito cósmico e como os acontecimentos da Terra estão intimamente relacionados com os acontecimentos do céu, ou seja, as guerras físicas que nós vemos aqui na Terra, muitas vezes são desdobramentos de um conflito cósmico ou espiritual envolvendo a luz e as trevas. E eu quero chamar a sua atenção para todos os detalhes que nós vemos em cada um desses episódios. Por exemplo, nesse último programa, eu falei com você sobre os 4 animais de Daniel, você se lembra? Nós falamos de um animal que parecia um leão, com 4 asas, depois um urso, depois um leopardo e, finalmente, eu falei de um outro animal terrível e espantoso. Esse animal terrível e espantoso, você está vendo aqui, ele tinha 10 chifres na cabeça, não era comparado a nada que nós conheçamos na fauna natural e era um animal que chamou bastante atenção do próprio profeta Daniel. É lógico que um animal de feições tão absurdas chamaria a atenção de qualquer um, inclusive de Daniel. Os seus chifres, os seus dentes, o que significaria tudo isso? Bom, essa pergunta também é feita pelo estudante da profecia que analisa o livro de Daniel hoje. Este modelo aqui do animal visto por Daniel pode me dar muitas pistas sobre o que está acontecendo no mundo atualmente. E a resposta, talvez, para o enigma sobre esse animal terrível e espantoso estaria também no paralelo que nós temos entre ele e a estátua de Daniel, capítulo 2. Aqui a comparação tanto da imagem de Daniel, capítulo 2, com o 4º animal, talvez nos dê pistas seguras para a interpretação de todo esse enigma. Aliás, os detalhes encontrados em um e no outro são complementares, ou seja, eles entram numa confluência. Quanto à posição histórica dos 4 grandes impérios mundiais, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, a gente nota que, por exemplo, a Babilônia era o império que predominava em termos mundiais na época de Daniel. Não mundiais no sentido de abarcar todo o planeta Terra, porque havia outros impérios existentes, porém mundial no sentido de ser o mais influente império em torno do mar Mediterrâneo e em relação direta com a história do povo de Israel. O mesmo eu posso dizer tanto da Medopérsia quanto da Grécia, que eram as potências predominantemente mundiais no entorno do Mediterrâneo e, como eu falei, em relação direta com o povo de Deus. E, por fim, nós temos o Império Romano, que não era apenas o poder predominantemente mundial daquela época, mas também o verdadeiro poder mundial no sentido em que ele se estendeu para outros poderes
além do mundo do Mediterrâneo. Agora, olha que interessante. Eu vou pegar aqui a imagem de Daniel capítulo 2. Tanto a imagem de Daniel capítulo 2, quanto os animais de Daniel capítulo 7, claramente mostram que o poderoso Império Romano seria, no final das contas, um império dividido em vários reinos, que aqui na estátua são representados pelos pés da estátua, em parte em barro, em parte em ferro, e no caso do animal terrível e espantoso, ele seria representado pelos chifres, os 10 chifres que estão na cabeça desse animal. Mas a natureza complementar dessas duas profecias me ajuda a perceber não apenas a geografia dessa divisão, mas também até a natureza dela, provavelmente o número dessa divisão. Em outras palavras, essa divisão, de acordo com a profecia, se daria no entorno do Mediterrâneo, que coincide com a Europa Ocidental, e ela também coincide historicamente com o ataque dos bárbaros ocorrido sobre Roma no ano 476 depois de Cristo. Agora, é curioso que ainda tem mais um elemento que vai chamar a atenção de Daniel nessa visão. É que, saindo do animal, como se fosse um detalhe que surge do corpo dele, esses chifres me chamam a atenção para o fato de que é de Roma que sai essa divisão. E em meio a essa divisão, Daniel vê um chifre pequeno em destaque que surge no meio de todos os 10 chifres. Eu quero chamar a sua atenção para esse chifre pequeno. Daniel fala que ele tinha olhos de homem e uma boca que falava com insolência. Qual seria o significado desse chifre? Vamos ver primeiro o que diz o texto bíblico. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles surgiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com arrogância. Daniel capítulo 7, versículo 8. Bem, até agora, nós aprendemos que o animal feroz, terrível e espantoso, com 10 chifres governando o mundo com maior crueldade, representaria Roma pagã. Porém, devemos então considerar esse chifre pequeno, tão estranho que aparece sobre a cabeça do animal. Aliás, ele é retratado na visão como sendo algo que sai do quarto animal com 10 chifres. E lembrando que quando esse chifre surge, 3 dos 10 chifres são arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre, como eu falei, tem olhos humanos, você não pode esquecer isto, e uma boca que profere palavras insolentes. Em outras palavras, a mensagem profética era clara em dizer que Roma continuaria através desse pequeno chifre, ou seja, que esse pequeno chifre seria a reencarnação de Roma, o maior de todos os inimigos do povo de Deus, que continuaria existindo até o juízo final, embora, como eu disse, de um modo diferenciado. Daniel vê nesse outro chifre uma guerra cósmica contra os santos, contra o povo de Deus. E, num primeiro momento, parece que o chifre estaria levando vantagem sobre o povo eleito. A partir do verso 23, o anjo explica a Daniel que esse chifre é um rei que realiza 3 ações ilícitas. Primeiro, ele falaria palavras contra o Altíssimo. Ele perseguiria os santos do Altíssimo e ele pretenderia mudar os tempos e a lei. E, como consequência, os santos seriam entregues em suas mãos, isto é, estariam sob o seu domínio. A seguir, o anjo dá o período de tempo para as atividades do chifre pequeno, que seria de um tempo, tempos e metade de um tempo. Nesse caso, a linguagem profética para a palavra tempo significaria ano. Então, a expressão tempo poderia ser anos e, de uma forma dupla, 2 anos, pois no aramaico, a forma dual, isto é, um par, é aquela como encontra escrita no plural de Daniel. Portanto, este é um período de 3 anos e meio, porém 3 anos e meio proféticos, que, de acordo com o princípio de ano, indica um período de 1260 anos. Depois eu vou estudar melhor isso com vocês. Agora, por enquanto, basta saber que durante esse tempo de opressão, o pequeno chifre montaria um ataque contra Deus, perseguiria os santos de Deus, mudaria a verdade de Deus, tentaria mudar os tempos e até a lei de Deus.
Eu quero que você leia com calma o texto de 2 Tessalonicenses, uma carta de Paulo, capítulo 2, versículos 1 a 12. Ali você verá que Paulo também fala da vinda futura de um homem do pecado que se colocaria contra a lei. E perceba que Paulo mostra esse futuro inimigo de Deus em semelhanças muito próximas desse chifre pequeno profetizado em Daniel capítulo 7. Portanto, o que temos de fazer é entender de que poder estamos falando e por que ele surgiria. Aliás, qual é o único poder que surgiu da Roma pagã e que continuou fazendo parte de Roma, se estendendo até os dias de hoje e se prolongando até o fim do mundo? Teria que ser um poder que exista nos dias de hoje, correto? Antes de responder a estas perguntas, eu quero ir devagar com o assunto para que você possa entendê-lo. Deixe-me ajudar você a compreender um aparente problema de estrutura que aparece aqui nesse pedaço do livro de Daniel. Eu vou para a tela aqui e vai ficar mais claro para você que é o que eu quero mostrar. Veja essa estrutura. A introdução aparece no capítulo 7, versículos 1 a 3. Depois nós temos os 3 primeiros animais. Capítulo 7, 4 a 6. Depois o quarto animal, que é o anticristo prefigurado pelo Império Romano. Depois Daniel fala de um julgamento no céu. Aí é descrita a destruição do anticristo. A seguir, o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, recebe o domínio no céu. Por fim, aparece a interpretação de um anjo que dá um esclarecimento da visão. A partir desse ponto, porém, nós temos alguns elementos-chave. A resposta de Daniel à visão, a primeira pergunta de Daniel, a interpretação das 4 bestas, ou das 4 feras, os santos como governantes mundiais. Daniel então pergunta pelo quarto animal. O pequeno chifre aparentemente continuaria atuando. O anjo então explica os atos desse pequeno chifre e o seu juízo específico. E mais uma vez nós temos uma resposta de Daniel a todo o cenário. Ou seja, essa estrutura aqui não está numa forma que nós podemos compreender de princípio, meio e fim. Mas nós precisamos compreender que o modo de organizar uma narrativa nos tempos da Bíblia era diferente daquele usado em nossos dias. A preocupação maior do profeta e do escritor bíblico seria facilitar a memorização de um povo que não tinha acesso à leitura como normalmente nós temos. Sendo assim, a produção de um livro era cara e demorava muito tempo. Eles não podiam apenas gastar o tempo rascunhando páginas, e eles não iam para o templo carregando exemplares da Bíblia debaixo do braço, como fazemos hoje em dia. O jeito, portanto, era ouvir a mensagem e memorizá-la. Por isso, quando eles queriam dar ênfase a uma parte mais importante, eles o faziam em forma de poesia, como eu mostrei ali. E você pode dizer, Rodrigo, mas eu não enxerguei nenhuma poesia ali. Eu vou explicar a você. O curioso é que a poesia em hebraico é um pouco diferente de como nós temos em nossos dias, tanto em hebraico quanto em aramaico. E aqui nesse capítulo, quando o texto fala das coisas terrenas, os 4 animais, ele usa um estilo de prosa. Porém, quando ele fala das coisas celestiais, o juízo que se assenta no céu, por exemplo, aí o profeta passa a falar em forma de poesia. Prosa para falar da terra, poesia para falar do céu. E por que Daniel faz isso? Porque a poesia era a forma mais fácil do povo entender a mensagem. Lembrando que poesia para eles não era aquela rima que nós temos hoje. Embora raramente você possa encontrar um estilo de rima na literatura do Antigo Oriente Médio, de modo geral, a poesia era mais usada em forma de paralelismo de ideias. É como se eu dissesse assim, a menina era bela e inteligente. Uma garota esperta e charmosa. Você percebeu? Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes em 2 linhas. Esta era uma forma de se criar uma poesia no Antigo Oriente Médio. Isto facilitava o povo memorizar o texto. Portanto, todas as vezes que um profeta estava falando, se ele estava falando em prosa e de repente mudava para a poesia, é como se ele acentuasse aquela parte do discurso que precisava ser memorizada. É como se provocasse no auditório um cutucão. Preste atenção, isso que ele está falando é importante.
Aí fica claro você entender por que Daniel, ao falar de coisas da terra, usou um estilo de prosa, quando na profecia ele fala de realidades celestiais, ele muda abruptamente para a poesia. Outro recurso que eles usavam muito seria o chamado quiasmo. O quiasmo é uma figura retórica ou literária em que palavras, construções gramaticais ou conceitos eram repetidos em ordem reversa da mesma forma que a poesia. Às vezes alguns vinham de maneira concêntrica, outros de maneira extrínseca. Eu vou mostrar para você um exemplo de quiasmo e você vai entender o que eu estou falando. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Aqui eu tenho o quiasmo da visão de Daniel, capítulo 7, dos versos 2 ao verso 14. Note que na primeira parte, Daniel fala de 3 bestas, ou 3 animais terríveis, que seriam o leão, o urso, o leopardo. Aí, no final, ele fala novamente das 3 bestas, no verso 12. Depois que ele fala das bestas, ele dá um destaque para o 4º animal, a 4ª besta, no verso 7. Aí, lá no correspondente, que eu chamaria de linha B, ele fala de novo da 4ª besta, do 4º animal. Aí ele fala do pequeno chifre, especialmente no verso 8. E ele mostra o pequeno chifre falando. Aí, no verso 11, ele novamente coloca o pequeno chifre falando. E o que está no miolo do capítulo é a cena do juízo final, do julgamento. Se você prestar bastante atenção, aqui eu segui a ordem como o assunto é apresentado no capítulo 17. E fica mais claro a gente entender o capítulo 17 dessa forma do que simplesmente lendo, como eu mostrei na primeira versão. Aqui você vê que os elementos se encontram. Ele mostra de propósito os 3 primeiros animais repetidos no começo e no final. Depois ele mostra o 4º animal na segunda parte e na penúltima parte. Depois ele dá um destaque no chifre pequeno, na terceira parte e na antepenúltima parte. E o miolo, o centro dessa estrutura, é o julgamento de Deus. Você percebeu como essa estrutura literária transmite um impulso teológico? Esse impulso teológico gira em torno da questão: quem, afinal de contas, tem o domínio sobre a história? É interessante que a palavra domínio, ou sholtan em aramaico, também pode ser traduzido como soberania, controle absoluto, principalmente quando estamos falando de algo associado a Deus. Aliás, esta palavra aramaica, que ocorre frequentemente no capítulo 7 de Daniel, seria o termo teológico chave para entender a profecia que Daniel está nos apresentando. Ou seja, em outras palavras, o capítulo 7 de Daniel mostra que cada um dos reinos sobem e descem por sua vez, recebendo um domínio apenas por um tempo, e em seguida passando esse domínio para o seu sucessor. Lógico que esses domínios terrestres são descritos na primeira metade do quiasmo. Aí no ápice do quiasmo que eu apresentei para vocês, dessa estrutura concêntrica, está a cena principal, que é o julgamento na corte celestial. E como resultado dessa decisão celestial, desse tribunal de Deus, aí vem a destruição de todos os poderes terrestres, como é descrita na segunda parte do quiasmo, aquela parte de baixo. O padrão, então, é um domínio dado e transmitido a potências humanas apenas temporariamente. Aí vem o juízo de Deus sobre esses domínios e ele finalmente é retirado deles e apenas devolvido ao povo de Deus. A visão de Daniel, então, conclui com um elemento de conceder o domínio final e eterno e todo inclusivo ao Filho do Homem. Aí você pode perguntar, mas o domínio não era dado ao povo de Deus? Esta é a ênfase interessante. O domínio, em termos legais, pertence ao Filho do Homem, que é o Messias. O Messias apenas compartilha com o povo de Deus o domínio, a herança, que, em primeiro lugar, pertence a ele. Este é um detalhe importante que você deve atentar na Bíblia Sagrada. Nós não somos diretamente herdeiros do reino. Nós somos
co-herdeiros com Cristo. Tá bem? O reino, a sua riqueza, a sua glória pertencem ao Filho de Deus, que através de sua morte na cruz do Calvário reconquistou para o lado do bem o domínio desse mundo. Cristo arrancou do poder das trevas e de Satanás o domínio desse mundo. Cristo é o único que legitimamente pode ser o herdeiro desse mundo, porque ele comprou o planeta com o seu sangue. Ele já era o soberano do mundo, porque ele criou o mundo e deu à humanidade. Mas quando a humanidade perdeu o mundo para o lado das trevas, para Satanás, Jesus comprou o mundo, ele pagou o preço da redenção da humanidade com o seu sangue. Então ele é, em última instância, o herdeiro desse mundo. E nós, como diz o Novo Testamento, somos co-herdeiros com Cristo. É por isso que, voltando ao livro de Daniel, o domínio e o reino é concedido em primeiro lugar ao Filho do Homem, ao Messias, e por extensão ao povo eleito. Entendeu? Agora você entende por que a estrutura quiástica dá tanta ênfase a esta cena central, que é também o ápice da visão. Ou seja, o ápice é alcançado durante a visão do tribunal celestial e o julgamento que é realizado ali naquele tribunal. Esse é um ponto muito importante. Aqui também é possível ver um movimento horizontal e o outro vertical na profecia. Eu vou explicar isso para você com detalhes. Fique tranquilo. A teoria por detrás dessa conexão é que os eventos terrestres e históricos são afetados pelos movimentos celestiais, ou seja, o céu e a terra estão em confluência. A terra ecoa elementos celestiais e o céu responde a elementos terrestres, a eventos históricos. Isto não é simplesmente uma relação teórica da literatura bíblica, não. O que foi mostrado para Daniel foi uma realidade muito concreta, um evento real. No caso do capítulo 7, a visão do profeta Daniel segue o curso dos reinos terrestres, ou seja, a dimensão horizontal, a dimensão da história. Através do quarto reino, a obra do chifre pequeno passa a subir numa forma de querer romper com o eixo horizontal, erguendo-se até o céu, você percebeu? Diz que o chifre pequeno sobe até as alturas. Em seguida, a visão do profeta é direcionada então para o céu, onde lhe é mostrado a cena da corte celestial. Percebeu o evento vertical? Então nós temos os elementos horizontais da história, o chifre pequeno rompendo com ele, tentando fazer uma forma de ascensão até o céu. Então nós temos uma subida vertical. A visão de Daniel, então, é retomada para a terra, onde é mostrada a destruição final de todos os animais monstruosos, de todos os reinos desse mundo. Mais uma vez, o elemento visionário dele se volta para o céu. Você está percebendo os movimentos horizontais e verticais? Agora, nessa volta do seu olhar para o céu, Daniel vê uma cena final, em que o Filho do Homem, que já falei é o Messias, recebe o reino eterno de Deus. Agora sim, com esses elementos em mãos, eu estou pronto para mostrar para você quem seria o chifre pequeno. Quem, afinal de contas, é esse personagem enigmático, aliás, mais enigmático do que o animal terrível e espantoso. E quem sabe algumas pistas dadas pelo próprio texto de Daniel nos ajudam a revelar o mistério. Para isso, eu vou chamar a sua atenção para o que eu vou colocar aqui na tela. O livro de Daniel, capítulo 7, nos mostra, em primeiro lugar, que o chifre pequeno surge entre os 10 chifres da quarta besta, do quarto monstro, indicando que a sua chegada é após a divisão da quarta potência. Você se lembra? Eu mostrei para você que o último animal seria Roma e que os 10 chifres na cabeça dele correspondem aos dedos dos pés da estátua de Daniel. No caso da estátua de Daniel, capítulo 2, o profeta nos explica, e você depois pode ler isso com calma, o capítulo 2 de Daniel, que aquela última parte da estátua aos pés seria a divisão do último reino em potências menores, que por um lado seriam fortes, por outro lado seriam fracas.
Agora, no correspondente do capítulo 7, ele vê o quarto animal terrível e espantoso, que também é Roma, e os 10 chifres na sua cabeça representam a divisão desse último poder. Muito bem. Em meio a esta divisão é que surge o chifre pequeno. Esse é um detalhe histórico importante. Em segundo lugar, quando ele surge, a profecia diz que 3 chifres são arrancados antes dele. E em terceiro lugar, diz que ele tem olhos de homem, tá bem? Olhos de homem. Vamos continuar aqui. Mais uma coisa que a profecia me diz. Esse chifre tem uma boca que fala grandes coisas contra o Altíssimo. Em quinto lugar, ele persegue os santos do Altíssimo. Em sexto lugar, ele tem domínio, especialmente por um período de 3 anos e meio proféticos, que eu ainda vou explicar com calma para você. E em penúltimo lugar, ele tem tentativas muito fortes de mudar os tempos e a lei de Deus. E, finalmente, a profecia diz que ele será destruído por uma decisão da corte divina do tribunal do céu. Bem, eu quero que você tenha em mente esses elementos, porque no programa Evidências da semana que vem, eu vou retomá-los para, a partir deles, identificar quem seria o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. Portanto, faça anotações desse estudo, vá acompanhando sempre as explicações com a Bíblia Sagrada ao seu lado e saiba que o estudo desta cadeia profética não é apenas um entretenimento intelectual, televisivo, não. É o descortinar da história profética da humanidade desde agora até o juízo final. As pessoas que devem temer o juízo são apenas aquelas que estão em débito com o Altíssimo. Para aqueles que estão em relação direta e íntima com o Salvador, o juízo final de Deus não é algo a ser temido, é algo a ser desejado, porque é um tribunal que também fará justiça aos santos. E eu tenho certeza que o programa Evidências está chegando talvez aos lares de muitas pessoas que estão clamando ao céu por justiça. E saiba, Deus está mais ansioso em salvar você e sua família do que uma mãe de tirar o filho de uma casa em chamas. Pense nisso. E é justamente refletindo no amor de Deus que eu convido você a sempre estudar as profecias. Há uma promessa de que quando o livro de Daniel fosse detidamente estudado pelo povo de Deus, o povo que se diz cristão, tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse, um reavivamento se produziria em meio ao povo de Deus. E o que nós precisamos hoje? Justamente um reavivamento. A chuva, o poder, o batismo do Espírito Santo. Fica com esse pensamento e eu encontro você no próximo programa Evidências aqui na TV Novo Tempo. Um abraço e até lá.